Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Está começando agora mais um Esporte Mais. E vocês vão acompanhar os campeonatos do Brasileirão, os times cariocas do Rio de Janeiro, é claro, e os campeonatos regionais. A gente volta com mais informações para vocês no Esporte Mais. Bom, já de volta, vamos lá, cumprimentando Pedro Paes, com um bom dia, fazendo então aqui o nosso bate-papo dos esportes, com a ausência de Maurício Aragão, que tenha boas férias aí, tirou uns diazinhos para Miami, né? Miami, né? É por aí. Caribe, Miami, ele tá... Cara importante, né? Tá podendo. Tá podendo. E Pedro, vamos falar então sobre os campeonatos da semana, começando pelo São Paulo, que ganhou o Fluminense por 1-0. O que você pode dizer pra gente aí desse jogo, como foi, qual foi a tua impressão e o que é que tem de destaque nessa jogada entre Fluminense e São Paulo, ou São Paulo e Fluminense? São Paulo 1-0, né? O Fluminense mais uma vez sofrendo, o Fluminense está sofrendo para sair com a bola, porque os times que depois do ótimo começo, né, de ano do Fluminense, começaram a marcar em cima, que o grande lance do Fluminense era sair jogando com a bola desde o campo dele, ele não dá chutão, e os times já descobriram isso, então cercando. O Fluminense tem problemas aí no lado esquerdo, o Marcelo está voltando agora. E foi um jogo que o São Paulo fez o trabalho dele, sufocou, fez complicou a saída de bola do Fluminense. E Luciano, aos 42 do segundo tempo, fez 1-0. Placar esse que colocou o São Paulo junto com o Fluminense com 21 pontos na tabela, que depois você vai falar que não complica o Fluminense, que o Fluminense tem muito gás ainda, tem time, tem esquema, mas tem que melhorar alguma coisa. Alguma coisa parou de funcionar. Eu ainda vejo que além da saída de bola, o meio-campo não está conseguindo produzir o que produzia. É aí que eu quero chegar, Pedro Paes, me abre um parênteses, porque o Fluminense vinha numa embalada muito grande, o time todo certinho, batendo aquela bola redonda e chegando aos objetivos do clube. O que aconteceu de lá para cá que ele vem definhando, vamos dizer assim? O Fluminense teve um problema muito grande no lado esquerdo. Ele perdeu todo o lado esquerdo. Perdeu o Marcelo, o Alexandre, perdeu o Keno e ficou um tempo. Agora eles estão voltando, mas o grande problema do Fluminense hoje, ao meu ver, é que os times aprenderam a jogar contra o Fluminense. Porque hoje em dia o futebol é estudado. Você vê todo o jogo do Fluminense, saída de bola, sem chutão. Então você sufoca a saída de bola, tu já quebra o ritmo do Fluminense. Só que o Fluminense, ao meu ver, o meio-campo do Fluminense não está conseguindo produzir o que produzia. O Ganso, aquelas jogadas que ele enfiava. Esse é outro comentário, porque o Cano ficou aí devendo um monte de gols. A bola não chega mais no Cano. Ontem o Fluminense, as chances que teve foi chute de fora da área. O Fluminense construía jogadas para dentro da área. O Cano só chegava, era uma pancada, gol. E o Fluminense não está conseguindo reproduzir o que fazia no começo do campeonato. Então tá aí os comentários de Pedro Paes no jogo São Paulo e Fluminense. Pedro Paes, vamos agora para o Maracanã, que tivemos ali um jogo muito bom para o Flamengo, que botou 2 bolas na rede do Fortaleza, fazendo então com que chegasse aí já o 3º lugar. O Flamengo devagarinho vem chegando. O que você pode dizer desse jogo aí pra gente? O Flamengo tem elenco, né? O Flamengo já começa com um elenco maravilhoso. Anda conturbado ainda o ambiente. O Flamengo jogou muito bem, a Arrascaeta arrebentou, gol 2-0 Flamengo, Arrascaeta e Gabigol. Só que pro segundo tempo saiu o Gabigol, o Everton Ribeiro, tudo, e contusão. E o Léo, zagueiro também. Entrou Pedro, o Bruno Henrique e o Davi Luiz. Na saída do campo, o Gabigol reclamou do campo. E o Braz, o diretor,
Teve um... Nós estamos acompanhando também esse bafafá aí. Porque mexe, né? Porque você é um diretor, é o diretor geral. O Braz é que manda ali praticamente no Flamengo. Você briga com o principal Mas o Braz jogador. resolveu o problema. Falou pro Gabigol o seguinte: meu irmão, banca então para mudar ali. Não, eu acho que cabe ao jogador, ali é o local de trabalho dele. O Maracanã tá horroroso. O Botafogo deu um jeito lá, colocou aquela grama artificial, com grama normal, deu um jeitinho, tá um tapete. O Maracanã não merece isso, vamos mexer nisso. E pode contundir realmente. Claro, e a bola não rola, é outro futebol. Mas vamos voltar para o jogo, porque o Flamengo, mesmo jogando bem, o Fortaleza poderia ter aberto o placar. Quando ele perde aquele pênalti ali também. Então, podia complicar. Pikachu. Ex-Vasco da Gama. A coisa ficou... Agora ali o mérito também, eu não sei. Foi ele que perdeu ou o goleiro? O goleiro pegou. Eu acho que o mérito é do goleiro. Mas eu tô falando de esquema de jogo. O Flamengo ainda tá devendo alguma coisa na parte defensiva. Aí tem uma Arrascaeta que arrebenta. O cara dá passe de trivela pro Gabigol meter gol, vai lá e faz o segundo. Então, o Flamengo tem elenco. Aí entra o Bruno Henrique, que tá voltando à forma. Tá voltando bem, né? Não tem como discutir o time do Flamengo. Agora, tem problemas pontuais que têm que serem resolvidos. Porque é um campeonato longo, é um campeonato de oscilação, vai perder jogador contundido. O Flamengo está em 3 frentes, joga Libertadores, joga Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e isso desgasta. O Sampaoli gosta de um jogo para frente, um jogo rápido, um jogo corrido, e isso desgasta. Então, o Flamengo ainda vai dar uma sofrida, mas tem tudo também para se colocar bem na tabela, como já está chegando ali, terceiro. É o Flamengo, né? O Flamengo é o Flamengo. Vamos chegar lá, Pedro. Então vamos pro próximo jogo. Não dá para pular esse próximo jogo? Não, esse não, que inclusive fala do teu time que fica devendo mais uma vez aí. Sempre eu tô pedindo tomando já o rumo, se não reagir para a segunda divisão de novo, que a gente torce a favor de que ele fique aqui, porque inclusive em função do Vasco na primeira divisão, o Flamengo garante 3 pontos, quiçá 6 pontos certinho. Então, a raça rubro-negra não quer nada com o Vasco na segunda divisão, muito pelo contrário. Mas nós vamos falar desse jogo contra o Botafogo. Botafogo 2, Vasco 0. Foi um jogo difícil. A gente, antes de você começar a comentar sobre o jogo em si, gostaria de fazer uma reflexão, porque o Botafogo entra nesse jogo com um técnico que deixou para viajar, para ganhar o seu dinheirinho lá num outro clube, num contrato. A gente achava que poderia mudar alguma coisa. O Botafogo entrar apático, muito pelo contrário. Entrou com força total e fazendo 2 tempos aí no Vasco da Gama. Porque tem esquema de jogo. O Botafogo hoje pode jogar fora, pode jogar dentro, no seu campo, pode jogar a Sul-Americana, vai praticar o mesmo futebol, porque tem esquema de jogo. Ao contrário do Vasco, parece um bando perdido. É chutão, é massacre. O Botafogo foi praticamente um massacre. Agora, o Vasco pegou também o melhor time do campeonato e hoje o melhor futebol no Brasil praticado é do Botafogo. Então o Vasco, na crise que está contratando alguns jogadores aí nessa janela, jogador também meia boca que, ao meu ver, não vai resolver o problema do Vasco, que é pontual. O Vasco está com 9 pontos, tá ali, tem que jogar muito, porque com essa pontuação, já nessa altura do campeonato, vai ficar difícil, embora mesmo também, contratando jogadores. Fica difícil. Mas você pontuou aí na altura do campeonato, porque tem muito jogo ainda, tem muita bola para rolar, e o Vasco tem condições com os craques que ele tem, Pedro, que se ele não é o melhor dos piores também não é. A gente não pode comparar o Vasco da Gama hoje com o Curitiba, com esses outros times aí, com Bahia. Então lá na zona da bola é um time que deve reagir, eu não acredito. Mas não é assim, você quando tá no Z4, tem a parte psicológica. O Vasco planejou errado, vai colocar, enxertar jogadores. Tem um elenco de garoto que estão sofrendo aí, porque, você entrar com 16 anos, igual o centroavante do Vasco,
num grande time, pô, tu vai lá, mete um gol, alegria total. Você entra para resolver resultado. Então você já dá uma queimada no garoto. E os garotos estão até jogando bem. Sem dúvida nenhuma. Então, vai enxertar... Quem viu o jogo enxergou isso. Vai enxertar jogadores novos. O Vasco deu trabalho ao Botafogo nessa partida. Mas muito pouco. O Vasco está jogando mal. O Vasco, ao meu ver, parece um bando perdido. É o que eu estou falando. É chutão e sofrimento. O time avança as linhas, o time contrário é só avançar as linhas. A defesa do Vasco volta, meio campo volta e chutão. Quando consegue pegar a bola, dá chutão. Então vai precisar agora de muito treinamento. A parte psicológica é importantíssima e a parte física também. O Vasco cansa no final do jogo, você pode ver. O Vasco começa até os jogos com alguma agressividade. Cansaço, o Tiquinho Soares ontem deu para ver nitidamente ele falando, tô morto, então. Não, e outra um jogo que é puxado. E outra coisa, o Tiquinho arrebentou no jogo, né? Sim, ontem ele não fez gol. Ele hoje é o cara, é o destaque, é o grande jogador brasileiro hoje. É o Tiquinho. E só um detalhezinho, o Alex Teixeira perdeu um gol igualzinho Diego Souza, naquele fatídico de Libertadores que ia para a semifinal, para a final contra o Corinthians, que o Cássio defendeu, igualzinho, entrou sozinho, chutou, o goleiro do Botafogo foi lá, e aí o pessoal vaiou muito, Alex Teixeira. Bom, gente, terminado então os comentários de Pedro Paes aqui desse último jogo aí, Botafogo 2, Vasco da Gama 0, nós vamos então aos resultados dos jogos de final de semana, que foram os seguintes: Bahia 1, Grêmio 2, Internacional empatado de 0-0 com o Cruzeiro. Temos aí o Corinthians que perdeu de 1-0 para o Bragantino e temos o Atlético Mineiro empatando também, depois de estar com uma vantagem de 2-0, empatando com o América Mineiro. E também o Clube Atlético Paranaense, que vinha na desvantagem de 2-0 contra o Palmeiras, e o Palmeiras cedeu então empate, resultado final de 2-2. O Cuiabá colocou 3 na rede do Santos e ficou então devendo só para o jogo de segunda-feira, precisamente hoje. Ficou devendo então aí o jogo do Goiás nessa segunda-feira contra o Curitiba. Pedro Paes. Eu queria destacar, primeiro, esse jogo aí, o Atlético Paranaense com o Palmeiras, que são os dois destaques aí, os garotos, né? O Hendrick do Palmeiras e o Vitor Roque jogaram muito bem, fizeram gol e são destaque nos jornais internacionais. Eles estão praticamente vendidos, né? Para a Espanha, tem vários clubes importantes. E destacar o Grêmio aí deu uma melhorada muito grande, hoje tá na vice-liderança, né? Sim, tem que ser destacar realmente, porque ele vem crescendo. E eu vejo que tem as pessoas dando pouca importância a essa ascensão devagar isso, do Grêmio. O Grêmio está danado. E um destaque negativo, o Atlético Mineiro, né, tá ganhando de 2-0, empatou, muita falação. E destacando também uma parte negativa aí, o Atlético Mineiro, né? Filipão reclamando muito de arbitragem, o Hulk foi expulso, estava ganhando 2-0 o Atlético. Pô, mas o Hulk foi expulso depois do jogo terminado, ele leva um cartão amarelo. Mas é para confusão, né? O Filipão gosta de ser bolo. Então é isso, os destaques. Pedro, eu vou te pedir só aqui uma observaçãozinha também em relação ao Cruzeiro, que foi lá enfrentar o Inter e conseguiu um empate. O Cruzeiro também é uma relação assim meio estranha. Mas né? se você joga bem, joga mal. E tá ali um pouco afastado da zona da confusão, né? No Z4, mas é um time que oscila muito também, que é o time também do nosso querido Aragão, né? Ele deve estar sofrendo lá. Mas foi um bom resultado. E o Corinthians, Pedro Paes? O Corinthians tá ali já perto, coladinho, né? Na zona de degola. O Luxemburgo, o Pofechô, quis até sair do último jogo da Libertadores para não entrar na Sul-Americana, para focar no Campeonato Brasileiro. Que ele fala o tempo todo que está com medo dessa degola aqui. Ele quer sair, como ele diz, da zona da confusão, que ele está coladinho aí, mas você vai falar daqui a pouco sobre a tabela, sobre a classificação, a gente... Bom, podemos partir para lá então, já para a classificação? Bom, então dando sequência aí ao Esporte Mais,
vamos falar então da tabela do Brasileirão. A tabela do Brasileirão, nesse momento, conta então com destaque para o Botafogo Futebol Clube, que está isolado na ponta com 33 pontos. Em seguida, nós temos o Grêmio aí com 26 pontos, que a gente falava agora há pouco, para prestar um pouco mais atenção no Grêmio, que ele vem subindo e subindo. O Flamengo, então, com o resultado do jogo com Fortaleza, chega a 25 pontos. O Palmeiras, com empate, ficou com 23. Bragantino, com 23, que ganhou do Corinthians. Fluminense com 21 e o São Paulo com 21. É aquele famoso jogo, só que na parte de cima de 6 pontos, né? Um contra o outro, o São Paulo ganhou, colou no Fluminense. Aqui é destacar o Grêmio, né? O Palmeiras está dando uma osciladazinha, a torcida já deu até uns gritozinhos, uma vaiazinha, mas também está bem. E o Botafogo, rodada a rodada, vai ganhando, acumulando pontos, vai formando já gordura, né? Aquela sobra que vai perder, é claro que vai oscilar. Pedro, vale também aqui um destaque para o Bragantino, que também vem ascendendo. Desde o contrato com a Red Bull, né, o Bragantino contrata, gasta dinheiro com o jogador. Mas sempre ali no meio da tabela, agora já está avançando um pouco mais. Mas tem poucos anos, né, que começou, está muito bem o Bragantino, hoje já disputa a Sul-Americana, daqui a pouco vai aparecer aí na Libertadores. Eu acho que é um excelente trabalho. Então vamos em frente, Pedro, para comentar agora sobre a zona da degola, a zona do perigo. Da confusão, como diz o professor. A zona da confusão. Nós temos aí o Goiás com 11 pontos, Vasco da Gama com 9, e em seguida o América Mineiro também com 9, e o Coritiba na lanterna máxima do campeonato com 4 pontinhos. Aqui tá muito difícil, porque eu tinha falado da parte psicológica, o Coritiba não consegue nada. O América Mineiro está dando uma melhorada, está disputando a Sul-Americana. O Vasco está nessa água toda, que vai ser enxertada aí, está chegando reforço, mas vai ter que reformular tudo. E o Goiás com 11 pontos aí é o primeiro, né? Mas junta-se a eles ali pertinho, o Corinthians com 12, o Bahia com 12, o Santos com 13, Cuiabá com 13 e mais afastado, mas também tem que ficar de olho, o Cruzeiro do nosso amigo Aragão, né, com 18 pontos e... Sempre devendo. E quando você entra nessa zona, é isso que aquela hora eu tinha falado, a parte psicológica conta muito, porque o cara já entra quase que derrotado dentro do campo. Então é importante, quanto mais rápido possível, sair, pelo menos fazer uns pontos para tentar sair dessa colocação. Aquele time que está quase indo para a zona de rebaixamento, Pedro, qual é o aspecto psicológico dele naquele momento? Ele vai com vontade já de ganhar ou já vai meio que derrotado eu acho medo de descer? Eu acho que com todo estudo hoje dos técnicos, tudo, ele é jogo por jogo. Eu jogo de um jeito com o Flamengo, eu jogo de outro jeito com o Cuiabá. Eu vou jogar contra o Corinthians, é um jogo de 6 pontos, o Vasco. Vai jogar com o Corinthians lá em São Paulo, é um jogo. Se jogar aqui no Rio, é outro jogo. Entende? Hoje é tudo estudado. E o Corinthians, o psicológico do time que está ali fora é quase o mesmo que está dentro, porque o Corinthians, com uma derrota e uma vitória do Goiás, está um ponto de diferença. O Corinthians vai para a degola e o Goiás sai. Aí fica esse... Enquanto não fizer a gordura para sair, ficar ali bem com 9 pontos na frente desse grupo, melhor. Concluída toda essa análise aqui de Pedro Paes, de ponto por ponto do Brasileirão, dos clubes do Rio de Janeiro, nós vamos agora direto com Gabriel Angreso falar sobre os campeonatos regionais. Segue com vocês. Você e a todos ligados conosco, chegando mais uma vez com mais um boletim do site acessocarioca.com.br, levando para você todas as informações dos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro e tudo que rolou nesse final de semana, mais uma vez, como sempre, muito agitado. A partir de agora vamos falar da movimentação dos jogos da Série C e D do Brasileirão, tem a segundona do Campeonato Carioca e a quinta divisão também do estadual entrando na sua reta final e no seu mata-mata nos últimos dias. Tudo isso, portanto, a partir de agora é destaque. E a gente já começa falando do Campeonato Brasileiro da Série C, porque neste domingo o Volta Redonda esteve em campo e ficou no empate, em 1 a 1 com o CSA de Alagoas.
Resultado que não foi dos melhores, levando em conta a circunstância da partida, já que o Esquadrão de Aço teve um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo e mesmo assim não conseguiu ganhar. Na verdade, saiu atrás, levou 1-0, empatou logo depois com o gol do atacante Samuel e até chegaria a virar o placar se não fosse por um erro da arbitragem. Um gol legal anulado, marcado pelo lateral esquerdo Ricardo Senna, em posição legal, mas em que a arbitragem pegou o lance de impedimento não existente. Com este empate, o Volta Redonda chega aos 16 pontos e fica na 6ª posição. De qualquer maneira, vai terminar essa 11ª rodada no G8, na zona de classificação para as quartas de final, mas com um gosto amargo, já que a vitória poderia ter acontecido e para muitos torcedores que foram ao Raulino de Oliveira nessa chuvosa noite de domingo, deveria até ter acontecido. Já na Série D do Brasileirão, outro time do Sul Fluminense conseguiu fazer mais bonito, o Resende, que jogou em casa contra o Santo André e venceu pelo placar de 2-0. Faltando 3 rodadas para o fim da primeira fase, o Gigante do Vale volta a ter chances reais de classificação. A equipe está na 5ª posição, 2 pontos atrás do próprio Santo André, 13 pontos contra 15, mas vai ter a oportunidade de tirar essa diferença nas últimas 3 rodadas. Esse ótimo resultado para o Alvinegro do Sul Fluminense, portanto, o habilita a um lugar entre os times que jogam mata-mata e continuam vivos na luta pelo acesso. Quem está muito vivo e, na verdade, já matematicamente garantido na próxima fase é a Portuguesa, que tropeçou em casa contra o Nova Iguaçu, empate de 2-2 também no sábado à noite no estádio Luso Brasileiro. No entanto, não fez muita diferença, já que a Lusa continua na liderança do grupo A6 da competição, enquanto o Nova Iguaçu está virtualmente eliminado. Agora vamos falar do Campeonato Carioca da Série A2, a segundona que rolou durante este final de semana e que teve jogos bastante agitados. Um deles, a vitória do Americano por 1-0, jogo difícil lá no estádio Ari de Oliveira e Souza, em Campos, em cima do Maricá. Confronto que era direto, valendo a luta por um lugar no G4, para onde o Americano voltou, a zona de classificação às semifinais. Gol marcado por Pepeu no começo do segundo tempo, definiu o marcador em favor do Alvinegro. Com isso, chegou aos 12 pontos na 4ª colocação. Essa posição no G4 é provisória, já que a rodada ainda não terminou. Haverá jogos também nesta terça e nesta quarta. De qualquer maneira, enfim, o Glorioso conseguiu vencer um jogo em casa pela primeira vez no campeonato. Outro resultado importante foi a vitória de virada do Arte Sul em cima do Araruama, pelo placar de 3-2. Com esse resultado, o tricolor da Dutra divide a liderança momentaneamente com o Olaria e o Sampaio Corrêa, todos com 14 pontos. O Sampaio visitou o Macaé e empatou em 0-0, mesmo placar do duelo entre América e Cabo Friense, confronto de desesperados. Os dois times lutam agora mais contra o rebaixamento do que propriamente por um lugar nas semifinais, embora ainda haja chances matemáticas também disso. E sobre a situação do América, a gente faz aqui um rápido adendo, porque no boletim da última sexta-feira nós falamos que o clube tinha sido denunciado no Tribunal de Justiça Desportiva pela suposta escalação irregular do atacante Yuri. A verdade é que, embora o tribunal, a Procuradoria do TJD, ainda não tenha acatado a denúncia oficialmente, seria necessário fazer isso para que houvesse o julgamento, o clube já se articula internamente para elaborar uma estratégia de defesa em relação a esta situação. Caso seja julgado e condenado à pena máxima, o América pode perder até 28 pontos na segundona e assim ser rebaixado para a 3ª divisão. Essa notícia e, na verdade, muitas outras acerca do caso também estão lá em acessocarioca.com.br. Mas voltando a falar de campo e bola, terça-feira a rodada continua, em Petrópolis com Petrópolis e Friburguense, o clássico do frio, e na quarta-feira na Rua Bariri para Olaria e Resende. E para fechar, a Série C do Carioca, a nossa quintona, que teve jogos rolando nesse domingo, 3 deles pela abertura das quartas de final. Em Mesquita, o São Cristóvão derrotou o Mesquita por 1-0, mesmo local onde o Zinzane bateu o Profute por 2-1. As duas equipes têm a vantagem do empate no jogo de volta para chegarem às semifinais. No outro confronto, CAAC Brasil e Juventus ficaram no empate em 1-1. Estas e outras informações você acompanha em acessocarioca.com.br. Bom, gente, então, deflagrada aí toda a situação dos campeonatos de cobertura da Rede TV+, agradecendo ao Pedro Paz e à nossa equipe técnica que nos permite trazer para vocês essa síntese dos campeonatos brasileiros e agradecendo a você, amigo telespectador, e convidando já para o próximo programa do Esporte Mais. E falar só para terminar, né, futebol feminino, Brasil 4-0 no Chile, está viajando já para o Campeonato Mundial e desejar sorte aí para as meninas, né? Fazer um grande campeonato. De repente, quem sabe, campeã
Isso aí. Depende muito dos Estados Unidos, né? Da Inglaterra que está bem, mas... O pessoal tá meio cabreiro aí com esse... Não, mas tá, dá uma renovada boa, eu acho que dá para arrumar alguma coisa. Dá para chegar. Bom, gente, a gente se despede por aqui, mandando um abração para o nosso titular aqui da bancada do Esporte Mais, Maurício Aragão. Boas férias, boas mini férias, como você colocou, Maurício. E retorne rapidamente para comandar esse scratch aqui. Um abraço.